Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 40 da playlist de aulas do sétimo ano. E hoje nós vamos estudar qual é a condição de existência para um triângulo. Para que um triângulo exista de verdade, de fato, né? Quais são ou qual é a condição que nós devemos verificar? Vem comigo! Na aula passada, nós aprendemos a construir triângulos usando compasso e régua. Estão lembrados? Quem não assistiu, vai lá na playlist, né? Aula anterior, aula 39, nós aprendemos a fazer triângulos com régua e compasso. E vimos também que nem sempre é possível a gente desenhar, a gente construir o triângulo. Depende da medida dos lados daquele triângulo. Então, essa dependência, né, da medida dos lados é o que nós chamamos de condição de existência. Para que um triângulo exista, de fato, né, a gente precisa verificar três desigualdades. Três desigualdades. Como assim, professor? Não estou entendendo. Vou explicar, olha só. Aqui eu desenhei o triângulo ABC. Eu vou chamar de A a medida desse lado aqui, ó, que está de frente com o ângulo A, tá? Vou chamar aqui de A. Vou chamar de B a medida que está do lado, né, que está de frente ao vértice B. Eu vou chamar de C essa medida aqui, ó, tá? Ela está de frente com o vértice C, eu vou chamar ela de C. Então essas são as medidas dos três lados do meu triângulo, A, B, C. Para que o triângulo exista de verdade, eu preciso verificar essas desigualdades aqui, ó. A medida A, ela tem que ser menor que a soma das outras duas medidas, tá? A medida B, ela tem que ser menor que a soma do A com o C. E a medida C, ela tem que ser menor que a soma do A com B. Em outras palavras, né, simplificando, para que um triângulo exista, a medida de um dos lados tem que ser menor que a soma das medidas dos outros dois, tá? Esse lado que mede A tem que ter uma medida menor que a soma do B com C. Esse lado que mede B tem que ter uma medida menor que a soma de A com C. E esse lado que mede C tem que ter uma medida menor do que a soma de A e B, tá? Então essas três desigualdades, elas precisam ser verificadas para ver se um triângulo existe ou não, tá? Se uma delas não der certo, se uma delas não for verdadeira, a gente vai dizer que o triângulo não existe. Olha só, esse triângulo que eu desenhei na lousa, de lados medindo 10, 7 e 5. De fato, ele existe? Tá? Ele existe? É uma pergunta, né? Para eu saber se ele existe, o que eu vou fazer? Vou verificar as três desigualdades. Aqui a gente tem o lado que mede 5. Esse lado que mede 5 tem que ser menor do que a soma do 10 com 7. Bom, 10 mais 7 não é igual a 17? E o 5 não é menor que o 17? Então, ok, né? Aqui está verificado. Dá um check aqui. Agora, eu não tenho só o lado que mede 5, também tenho que verificar os demais lados. O lado que mede 7, ele tem que ser menor que a soma do 10 com 5. 10 mais 5. Bom, 10 mais 5 dá 15. 7 é menor que 15. Então, está verificado também. Check aqui. E esse lado que mede 10, ele tem que ser menor do que a soma do 5 com 7. 7 mais 5. Bom, 7 mais 5 é 12. O 10 ele é menor que o 12. Ok, tá? Então esse triângulo aqui, ele de fato existe. O triângulo que tem lados medindo 5, 7 e 10, ele existe, tá bom? Então essa é a condição de existência de um triângulo. A medida de um dos lados tem que ser menor que a soma das medidas dos outros dois. A gente faz essa verificação das três desigualdades. Se todas forem verdadeiras, o triângulo existe. Se uma delas não der certo, o triângulo não existe. Beleza? Vou dar mais exemplos agora. Bom, na aula anterior, quando a gente fez um exercício que nós tínhamos que construir esses triângulos, nós vimos que os triângulos da letra A e da letra B davam para ser feitos, dava para a gente construir usando régua e compasso.
Já os triângulos das letras C e D, nós não conseguimos construir. Não existe esses dois triângulos, certo? Nós já tínhamos verificado isso por construção. Agora, como que a gente, sem construir, a gente pode afirmar se esse triângulo existe ou não existe, tá? A gente afirma isso verificando as três desigualdades. Então, eu vou pegar a medida de um lado, esse lado que mede 3, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois. 4 mais 6. Bom, 4 mais 6 é 10 e o 3 ele é menor que 10, né? Então, aqui está verdadeiro, verificado. Agora eu pego o outro lado, que mede 4. O lado que mede 4 tem que ser menor que a soma dos outros dois. Tem que ser menor que 3 mais 6. Bom, 3 mais 6 dá 9. E o 4, ele é menor que 9. Então, verdadeiro. E por último, a gente pega o lado que mede 6. O lado que mede 6 tem que ser menor que a soma dos outros dois, que é o 3 mais 4. 3 mais 4 é 7. Então, verdadeiro também. Se todas as desigualdades foram verdadeiras, a gente conclui o quê? Que esse triângulo existe, tá? É possível a gente desenhar um triângulo com lados 3, 4 e 6, como nós já desenhamos usando régua e compasso. Esse triângulo da letra B, a gente também viu que ele existe. Por que ele existe? Porque as três desigualdades são satisfeitas, né? São contempladas, são verdadeiras. Olha só, o lado que mede 7, ele é menor que 8 mais 4. 8 mais 4 é 12 e o 7 é menor que 12. Verdadeiro. O lado que mede 8, ele é menor que 7 mais 4. 7 mais 4 dá 11 e 11. O 8 é menor que o 11. Verdadeiro. E o lado que mede 4, ele é menor que a soma do 7 com 8. 7 mais 8 dá 15, né? O 4 é menor que o 15. Verdadeiro. Então, esse triângulo, ele também existe. Na prática, gente, basta verificar uma desigualdade, né? Se a gente verificar que a desigualdade do lado maior, né? O lado maior aqui era o lado 6, né? Se 6 for menor que a soma dos outros dois, então, consequentemente, essas duas também vão ser verdadeiras, né? Se a gente bater o olho e ver que o lado maior do triângulo é menor que a soma dos outros dois, já dá para afirmar que o triângulo existe, ó. Aqui o lado maior é o que media 8, e o 8 é menor que 7 mais 4. Então, é claro que o 7 vai ser menor e que o 4 vai ser menor. Mas, por via das dúvidas, eu vou estar sempre verificando as três, para a gente não cometer erro de bobeira aí. Agora, esses dois triângulos, nós vimos que ele não existe. Por que ele não existe? Olha só, na primeira desigualdade já não vai dar certo, ó. O 8 tem que ser menor que 6 mais 2. Só que 6 mais 2 dá 8. 8 é menor que 8? Não, né? Isso aqui é falso. Se uma das desigualdades for falsa, a gente já pode afirmar que o triângulo não existe, tá? Eu vou continuar as outras, tá? O 6, ele tem que ser menor que 8 mais 2. 8 mais 2 é igual a 10, essa aqui é verdadeira. O 2, ele tem que ser menor que 8 mais 6. 8 mais 6 dá 14. O 2, ele é menor que o 14. Verdadeiro. O problema está aqui, né? Ó. Teve uma delas que foi falsa. E se uma das desigualdades for falsa, a gente pode afirmar que o triângulo não existe. Tá certo? Por que ele não existe? Porque o 8 não é menor que 6 mais 2, tá? Tem a medida de um dos lados não é menor que a soma dos outros dois. E esse aqui a gente também já sabe que não existe, ó. O 16 tem que ser menor que 10 mais 4. Só que 10 mais 4 é 14. 16 é menor que 14? Não, né? Isso aqui é falso. As outras duas até dá certo, né? O 10 é menor que 16 mais 4. 16 mais 4 dá 20. Verdadeiro. E o 4, é claro que ele é menor que 16 mais 10. 16 mais 10 é 26, tá? Beleza. O problema está aqui, né? Teve uma desigualdade que não deu certo, que é falsa. E se uma delas for falsa, a gente já pode afirmar que o triângulo não existe, tá? Então, esse triângulo, ele também não existe. Só é isso. Da parte teórica é essa, tá? Qual é a condição de existência de um triângulo? A medida de um dos lados tem que ser menor que a soma da medida dos outros dois lados, tá? Isso a gente verifica com os três lados, beleza?
Então a parte teórica é isso. Coloquei já 2 exemplos. Daqui para frente, o que nós vamos fazer? Trabalhar com exercícios. A minha sugestão é que você pause o vídeo, cada exercício que aparecer aí na sua tela, e tente resolver. Depois dá play para verificar se acertou. E também já faço aqui o meu pedido. Se você ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva, deixe um comentário legal, deixe o seu joinha e ajude o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 7º ano. Serão 2 exercícios, tá? O primeiro aí na sua tela. Bom, o nosso exercício fala o seguinte, ó, descubra se é possível construir triângulos cujos lados tenham as medidas indicadas a seguir. Então, a gente tem que descobrir se dá para fazer esses triângulos, se dá para construir esses triângulos, mas sem usar régua e compasso. A gente tem que fazer cálculo matemático e dizer, sim, é possível, não, não é possível, tá? Para saber se é possível ou não, o que a gente precisa? A gente precisa verificar 3 desigualdades. Eu preciso saber se esse lado que mede 6, se ele é menor que a soma dos outros 2 lados. 8 mais 5. Bom, 8 mais 5 dá 13. E aí eu pergunto, 6, ele é menor que o 13? Sim, né? Verdadeiro. Agora eu pego o segundo lado. O segundo lado tem medida de 8 centímetros. Eu tenho que verificar se esse 8 é menor que a soma dos outros 2. Menor que 6 mais 5. Quanto é 6 mais 5? 6 mais 5 dá 11. O 8, ele é menor que o 11? Sim, o 8 é menor que 11. E para terminar, a gente pega o terceiro lado, que mede 5, e a gente tem que ver se ele é menor que a soma dos outros 2 lados. 6 mais 8. Bom, 6 mais 8 dá 14, e aí eu pergunto, o 5, ele é menor que o 14? Sim, né? Então, as 3 desigualdades foram verdadeiras. Então, a gente conclui que esse triângulo é possível de ser construído. Dá para fazer um triângulo com lados 6, 8 e 5. Na letra B, a mesma ideia, tá? Quero saber se dá para construir um triângulo de lados 8, 5 e 18. Olha só, começando pelo 8. O 8 ele tem que ser menor que 5 mais 18. Bom, 5 mais 18 dá 23. Pergunto, o 8 é menor que o 23? Sim. Então, verdadeiro. O 5, ele tem que ser menor que a soma do 8 com 18. 8 mais 18 dá 26. Aí, vamos perguntar, né? 5 é menor que 26? Sim, 5 é menor que 26. Verdadeiro. E por fim, né, a gente tem que verificar o 18. 18 tem que ser menor que 8 mais 5. 8 mais 5 dá 13. E aí, a pergunta é, 18 é menor que o 13? Né? Aqui não, ó, 18 ele não é menor que o 13. Então essa desigualdade ela é falsa. E se uma das desigualdades foi falsa, a gente conclui que não é possível construir o triângulo de lados 8, 5 e 18. Na letra C, gente, a mesma ideia, tá? Estão entendendo aí? Estão conseguindo fazer? Deixa um comentário se tiver alguma dúvida. Olha só, começa pelo primeiro lado que está aqui, o lado que mede 7. Ele tem que ser menor que a soma dos outros 2. 4 mais 3 dá 7. E aí eu pergunto, o 7, ele é menor que o 7? Também não, né? Essa desigualdade, ela é falsa. E se eu encontrei uma desigualdade falsa logo no começo, eu nem preciso olhar as demais, tá? Porque esse triângulo não é possível de ser feito. Tá? Se uma das desigualdades foi falsa, pronto. Já é o suficiente para afirmar que não dá para fazer. E na letra D, a mesma coisa. Ó. Vou começar com um lado que tem 1,5. Ele tem que ser menor que 4,0 mais 5,0. Bom, 4,0 mais 5,0 dá 9,0. Verdadeiro. Salve, salve, galerinha do YouTube. Certo? Agora, vamos verificar o próximo. Continuando aqui, tive que cortar um pouquinho. Bom, agora eu já verifiquei que 1,5 é menor que 4 mais 5. Vamos verificar o 4. 4,0 tem que ser menor que 1,5 mais 5,0. Bom, essa soma dá 6,5. E aí, o 4 é menor que o 6,5? Sim, 4 é menor que 6,5. Verdadeiro. E ainda a gente tem que verificar que se o 5,0, se ele tem uma medida menor
que 1,5 mais 4. 1,5 mais 4,0 dá 5,5. O 5, ele é menor que o 5,5? Sim, é menor. Então, verdadeiro. Se as três desigualdades são verdadeiras, significa o quê? Significa que o triângulo existe, tá? Então, aqui a resposta é sim, né? Esse triângulo que está aqui, ele existe. O triângulo de lados 1,5, 4 e 5. Certo, gente? Então, esse foi o nosso exercício número 1. E para a gente finalizar a aula, tem o exercício 2 na sua tela. Bom, essa questão dizia, olha só, Luciana fez o esboço de alguns triângulos que vai construir. Analise as medidas dos lados e responda a questão. Os esboços da Luciana estão corretos? Explique. Bom, esboço, gente, é quando a gente faz um desenho sem a preocupação de que as medidas que a gente colocou ali sejam reais, sejam fiéis ao que tem que ser, sejam verdadeiras, entendeu? Então eu posso simplesmente vir aqui, desenhar um triângulo e falar, esse triângulo tem lados que medem 2, 6 e 7. Tá? Eu não medi para saber se está certo ou não está. Só fiz um esboço, fiz um desenho assim, sem a preocupação real das medidas. A Luciana fez isso também, ela desenhou 5 triângulos, fez 5 esboços, né? E agora, nem todos aqui realmente dá para ser de fato construído. A gente sabe que para construir um triângulo existe uma condição de existência. E essa condição de existência diz que a medida de um dos lados tem que ser menor que a medida da soma dos outros dois. Então, para saber se os esboços da Luciana estão certos ou não, a gente vai ter que verificar essas desigualdades. Vamos pegar o primeiro aqui, ó. Então, a medida de um lado, 3, tem que ser menor que a soma dos outros dois. Bom, 3 mais 3 dá 6, então 3 ele é menor que 6. Isso vai acontecer de novo, né? A medida desse lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. 3 é menor que 3 mais 3. Tá? 3 é menor que 6. Verdadeiro. E a medida do terceiro lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. E é claro que vai dar menor, né? Então ficou a mesma continha aqui feita 3 vezes. A gente nem precisaria ter feito tudo isso para saber que esse aqui tá certo, né? Esse aqui tá certo. Então, esse esboço aqui, ele tá certo, tá correto, né? É possível da Luciana fazer esse triângulo. Agora a gente vai ver os demais. Vamos pegar o triângulo aqui de lados 2, 3 e 7. O lado que mede 2 tem que ser menor que 3 mais 7. 3 mais 7 dá 10, verdadeiro. O lado que mede 3 tem que ser menor que 2 mais 7. 2 mais 7 dá 9, verdadeiro. O lado que mede 7 tem que ser menor que 2 mais 3. Só que 2 mais 3 dá 5. E aí vem a pergunta, né? O 7, ele é menor que o 5? 2 mais 3 deu 5. 7 é menor que 5? Não, 7 não é menor que 5. Então essa desigualdade ela é falsa. E se uma das desigualdades for falsa, significa que não dá para fazer o triângulo. Então, tá correto esse esboço aqui? Esse está errado, né? Esse aqui está errado. O da letra B está errado. Agora, o da letra C, o terceiro, né? Não é da letra B, é o terceiro. Esse esboço aqui, ó, de lados medindo 2, 6 e 7. É correto? Dá para fazer, de fato, esse triângulo? Vamos lá. O 2, ele tem que ser menor que a soma do 6 com 7. 6 mais 7 dá 13. Então, verdadeiro, né? 2 ele é menor que o 13. O lado que mede 6 tem que ser menor que 2 mais 7. Bom, 2 mais 7 dá 9 e o 6 ele é menor que o 9. Verdadeiro. E o lado que mede 7 tem que ser menor que a soma do 2 com 6. 2 mais 6 dá 8. E aí o 7 ele é menor que o 8. Então, verdadeiro também. Bom, as 3 desigualdades são verdadeiras. Então, aqui a gente conclui que está certo. Esse esboço, né, o terceiro esboço, está correto. Vamos verificar agora o quarto esboço. O lado que mede 5, ele tem que ser menor que 4 mais 10. 4 mais 10 é 14, então verdadeiro. O lado que mede 4 tem que ser menor que 5 mais 10.
5 mais 10 é 15. 4 é menor que 15. Verdadeiro. O lado que mede 10, ele tem que ser menor que a soma do 5 com 4. 5 mais 4 dá 9. E aí eu pergunto, o 10, ele é menor que o 9? Não é, né? O 10, ele não é menor que o 9, então essa afirmação é falsa. E se uma das três foi falsa, né, deu errado, significa que esse esboço dela não está certo, não. Esse esboço está errado, tá? Ela não consegue fazer o triângulo número 4. E para finalizar, a gente vai analisar agora o número 5. O 2, ele tem que ser menor que 5 mais 6. Bom, 5 mais 6 dá 11, verdadeiro. O 5 tem que ser menor que 2 mais 6. 2 mais 6 dá 8. Então, verdadeiro também. E o lado que mede 6 tem que ser menor que 2 mais 5. 2 mais 5 dá 7. 6 é menor que 7, verdadeiro. Então, esse também está certo. Então, ali, dos 5 esboços que a Luciana tinha feito, 3 estavam corretos, que é o 1, o 3 e o 5, e 2 estavam errados, que é o 2 e o 4. Só, então essa foi a nossa aula de número 40 da playlist de aulas do 7º ano. Espero que vocês tenham gostado. Aprendemos hoje que um triângulo nem sempre existe, né? Que há uma condição de existência para o triângulo. Espero que vocês tenham aí curtido bastante a aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.